Hashtag 162, Apocalipse, estudando as profecias. Mas não contentes com isso, ou com isto, alguns ainda dizem, reverendíssimo, muito reverendo, quando esse título é de Deus. O Novo Testamento fala nos mais decididos termos contra adornos e extravagância no vestuário. Entretanto, onde havemos de procurar a ostentação das últimas modas, os trajes mais preciosos, os adornos mais faustosos, os mais ricos diamantes, as mais ofuscantes joias deste mundo, do que numa reunião de igreja romana ou igreja protestante, num domingo agradável da society. Tal é hoje o estado do mundo religioso que muitos, no prosseguimento da sua carreira como advogados, médicos, políticos, reis do comércio, etc., procuram pela entrada do contato eclesiástico, sucessos nos seus negócios, honras na sociedade, altos cargos no governo, posições lucrativas por toda parte. É triste, doloroso e abominável verdade, mas é verdade, vocês sabem disso. E muito mais que isto verá neste estudo, como já explicamos aqui. A Igreja e o Estado se uniram na América do Norte, segundo eles, estabeleceram de uma profissão religiosa, a tornaram qualificação para cargos políticos, adotaram uma forma de piedade, o que não é muito diferente aqui em nosso país. Já há bastante tempo isso. Por esses motivos, devem ser um extremo e abominável isso tudo diante de Deus. Estas mesmas classes, porém, são recebidas de braços abertos pelas igrejas. Por quê? Por que isso as torna ainda mais populares e ricas? Babilônia é representada como traficando com as almas dos homens, um costume comum nas igrejas, infelizmente. Já há tempos, todo mundo operando dessa forma. Vocês podem constatar isso aí. Publicamente está indo na imprensa, e nos meios de comunicação, na mídia, de modo geral. Estão vendo isso aí. Ali, lugares vagos são, por vezes, postos à venda. Quem mais oferecer, sem atender às suas qualificações morais ou à sua posição espiritual, torna-se o proprietário dos rendimentos que competem à posição e o sacerdote do povo daquela igreja ou agremiação religiosa de qualquer natureza. E por que eles não estudam lá o Apocalipse? Porque sabem que vão estar diante da verdade, da desgraça que eles fizeram e estão fazendo na vida deles. Por isso que eles não estudam o Apocalipse. Eles chamam de livro obscuro, livro passado. Por isso, é o medo da verdade. Mas não vão ficar impunes. Eu não poderia deixar aqui de fazer esses comentários, que nós estudamos é sobre esse assunto. Sobre os homens que desgraçaram o mundo. E o pior desses homens estão na política e no poder. São os maiores criminosos do mundo. Em todo o mundo, observamos em toda parte, e planos empregados para atrair as multidões, não para converter e salvar, ensinar a verdade, pessoas e salvar suas almas, mas para ganhar patrocínio comercial, influência política, tirar vantagens materiais, vender as coisas que não valem de nada, as bugigangas. Mas o desastroso resultado de tudo isso é que o ministro de Deus tem de pregar coisas brandas, lisonjear os ouvidos da moda com fábulas muito agradáveis, né? Para agradar todo mundo. Isso é uma traição a Deus e ao Cristo. Pregar o Evangelho para distrair os ricos e poderosos. Não vão ficar impunes.
a vontade de Jesus é que sua igreja fosse uma só. Orou para que seus discípulos fossem um, como ele e o Pai são um, eternamente um, porque isso daria poder ao seu evangelho, levaria o mundo a não descrer dele. Mas o que acontece em vez disso? Olhe para a confusão que existe no mundo religioso de um modo geral. Olhe para os muitos muros de separação que os dividem numa coxa de retalhos. E para muitos credos discordantes, como as línguas dos que foram dispersos da Torre de Babel. Deus não tem culpa disso. Deus não tem nada a ver com isso, porque porque não é o autor disso. Isso é coisa dos homens. Bom, e é justamente esse estado de coisas que a palavra Babilônia, como termo descritivo, significa ou designa com muita propriedade. É evidentemente empregado para que este mesmo fim, e não como termo de censura. Em vez de se deixar excitar por sentimentos de ressentimentos, quando esse termo é mencionado, o povo devia antes examinar sua posição para ver se na fé ou na prática é culpado de algum contato com a grande cidade, cidade da confusão. Em caso positivo, separar-se imediatamente dela, ter coragem para isso. Por quê? Porque a verdadeira igreja de Deus tem que ser uma virgem casta. É a definição de São Paulo na segunda epístola, capítulo 11, versículo 2. Porque a igreja que se junta com o mundo em amizade dúbia não passa de uma meretriz. E este contato ilícito com os reis da terra é que a constitui a grande prostituta. Quem diz é o apóstolo Paulo, isso. E o próprio Jesus, no Apocalipse, capítulo 17, que recebeu de Deus. Assim, a igreja judaica, a princípio, empossada com o Senhor, basta ver Jeremias, capítulo 2, 3 e 31, tornou-se uma meretriz. Quem diz também é o profeta Ezequiel, no capítulo 16, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Esta igreja, quando apostatou de Deus, foi chamada Sodoma. Quem o diz é o profeta Isaías também, no capítulo 1, exatamente como a grande cidade de Babilônia. É também chamada no Apocalipse, capítulo 11. A união ilícita com o mundo de que Babilônia é culpada é uma prova positiva de que não se trata do poder civil e o fato do povo de Deus estar no meio dela antes de ser destruída. É uma prova de que ela é professamente um povo religioso. É só analisar com os olhos bem abertos. Por esse motivo, não será evidente que a Babilônia, do Apocalipse, é a professa igreja unida com o mundo, seja essa igreja qual for, católica, apostólica, protestante, espírita, judaica, muçulmana, seja qual for. Mas avacalhada com o mundo, abastada com os costumes mundanos. O estudo da queda de Babilônia vai ocupar grande parte da nossa atenção. É uma das passagens mais importantes do livro que fecha a Bíblia Sagrada. O livro que nos abre os olhos sobre o que vem até o fim do ciclo. Vamos para a próxima hashtag.